Boa noite a todos. O Pai do Senhor Jesus esteja conosco. Bom, nós hoje vamos falar sobre a missão dos pais. É um tema gostoso da gente ouvir, da gente falar, e de responsabilidade de cada um de nós, né? Pais, mães, avós, tios, porque é a responsabilidade da família, né? Lógico que a maior responsabilidade é do pai e da mãe, né? Na educação dos filhos, mas se a gente pode ajudar, vamos colaborar, né, gente? E aí eu trouxe para iniciar esse tema de hoje, essa frase do Chico Xavier, que eu acho que ela é fenomenal. O Chico é fenomenal. Ele fala: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação ninguém erra de endereço. Então estamos no local certo, no lar certo, convivendo com pessoas que nós precisamos conviver, né, nos relacionar, seja em nosso lar, seja no local de trabalho, seja aqui na casa espírita, onde nós vivemos, né, em comunidade, em sociedade. E no livro Jesus no Lar, não sei se vocês conhecem esse livro, mas ele é ótimo para se fazer o culto do Evangelho no lar. Eu indico para vocês, é maravilhoso porque cada capítulo é um ensinamento de Jesus para nós. Né? Na época em que ele esteve aqui na Terra, ele ia nas casas, né, fazer as reuniões cristãs e falar sobre os seus ensinamentos, né, falando suas parábolas. Então, cada capítulo é Jesus conversando conosco, nos orientando. E tem um capítulo, que é o capítulo 2, a Escola das Almas, que é o nosso lar, né? E eu trouxe uns trechinhos aqui para a gente comentar no mês de hoje. Então lá ele fala, isso é Jesus falando conosco. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Então nós iniciamos a nossa convivência em sociedade dentro do nosso lar, com os nossos pais, irmãos, avós, tios, primos, né? Ali é o nosso primeiro contato em sociedade, o nosso primeiro relacionamento, né, uns com os outros. Então, é onde nós iniciamos realmente essa convivência, né? Aprendendo a ouvir, a calar, a dialogar, né, sobre as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Então é ali no lar que a gente tem o primeiro ensinamento, né, com os nossos familiares de como conviver em sociedade. A gente, quando crescermos, tornarmos adultos, a gente ser um homem e uma mulher de bem, de responsabilidade, sabendo lidar com as aflições, com os conflitos que vão surgindo no nosso dia a dia. E aí Jesus continua. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Então, tudo que nós vivenciamos dentro do lar, nós vamos colocar em prática fora do lar. Concordam comigo? Então, nós precisamos ser verdadeiros com os nossos familiares, na nossa convivência íntima, porque no nosso lar a gente não tem como fingir quem somos. Nós vamos nos mostrar exatamente o que somos, como somos, né? Porque nós estamos na nossa casa, estamos mais à vontade. Então é onde a gente precisa fazer o exercício da paciência, da tolerância, do amar, do respeitar, né? Do dialogar com o outro. Então é onde nós precisamos colocar todas as virtudes que nós temos em nossa essência divina, que é o nosso espírito. Quando fomos criados por Deus, Ele colocou essa sementinha das virtudes dentro de nós, na nossa consciência espiritual, né? No nosso espírito, e é onde nós vamos, quando reencarnamos, colocando em prática nas nossas vivências cotidianas, né? No nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Jesus continua. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno reparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Então, se a gente está num lar harmonioso, equilibrado, onde se tem alegria de conviver com os nossos familiares, é um mérito nosso. Nós conquistamos isso. Agora, se nós estamos num lar
onde tem o forno reparador, como Jesus coloca na lição, também é uma bênção para nós. É uma oportunidade que o nosso Pai maior está nos dando de nos perdoarmos, nos amarmos, aprendermos a conviver com os que são diferentes a nós, os que pensam diferente, que sentem diferente, que agem diferente. E a gente precisa respeitar também a vontade do outro. Normalmente a gente quer impor a nossa vontade em tudo, né? Que a gente faz, o que nós falamos. A nossa fala, a nossa conduta é sempre a verdadeira. Mas, na verdade, é o nosso ponto de vista diante da situação. A gente precisa respeitar também a opinião do outro, o viver do outro. Se ele está certo ou errado, não somos nós que vamos julgá-lo. Cabe a Deus, aos mentores espirituais, a conduzi-lo no melhor caminho possível para a sua perfeição espiritual, como nós também somos conduzidos para a nossa perfeição e aprimoramento espiritual. Então a gente precisa aprender a respeitar as opiniões diferentes da nossa, né? A respeitar os outros, principalmente dentro do nosso lar. E aí assim a gente consegue, quando saímos do lar, do local de trabalho, para a escola, ou algum outro ambiente que a gente precisa conviver com os outros, nós saibamos também respeitá-los. Então a missão dos pais, ela é divina e providencial e é de suma importância para a evolução do espírito. Cabe ao pai e à mãe educar seu filho quando recebe, no seu lar, a mostrar para ele o caminho que tem que ser certo, o caminho de Deus, baseado no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos de Jesus. Então, ao pai e à mãe, cabe dar a responsabilidade do filho uma base religiosa, primeiramente. Não sei se vocês conhecem o trabalho aqui na nossa casa, da evangelização no ventre. A criança, antes de nascer, o espírito, antes de reencarnar, ainda dentro da barriga, do útero da mãe, ele já é evangelizado. Então, é um trabalho maravilhoso, lindo. E a gente vê muitos benefícios com esse trabalho. Porque a criança, o espírito está sendo evangelizado antes de reencarnar, antes de ter o contato com esse mundo material. O espírito, mesmo no ventre, porque ali está o feto, um embriãozinho que vai crescendo, vai formando o corpo físico, mas o espírito já está ligado com esse ser. E ele escuta tudo que nós falamos. Ele presencia a relação entre as pessoas que vão recebê-lo no seu lar. Então, olha só a responsabilidade do pai e da mãe, de educar esse espírito, de encaminhá-lo no caminho de retorno a Deus, nosso Pai. Então, nós não temos responsabilidade só para conosco, temos também para os nossos filhos. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Quando nós observamos o defeito de alguém, pode ter certeza que nós possuímos esse defeito. Quando nós julgamos a conduta de outrem, pode ter certeza que nós temos a mesma conduta. Nós não percebemos. Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo egoísmo que ainda é forte no nosso ser, que são as chagas, que Emmanuel disse da humanidade. O orgulho e o egoísmo, Então eles nos tornam cegos, a gente não consegue se enxergar, se perceber. Então é mais fácil perceber no outro a dificuldade, o defeito, a injustiça. Mas se nós observarmos intimamente em nós temos também aquele defeito. Nós também agimos daquela maneira. Pode ser que não seja naquele momento ou nessa atual vida, mas nós já fizemos isso em vidas anteriores. E carregamos isso em nosso espírito. Então, por isso que a gente não deve julgar, criticar, achar que somos donos da verdade, porque nós não somos. Nós somos espíritos imperfeitos caminhando para a nossa perfeição, para a nossa evolução. Então a gente precisa abrir o Evangelho todas as noites, antes de dormir, aleatoriamente, e a lição que está caindo ali para a gente refletir muito sobre ela. Porque aquela lição é para nós.
nos mostrando aonde precisamos nos reparar, aonde precisamos esforçar para mudar, algo que a gente precisa conquistar na nossa caminhada espiritual. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, a espiritualidade nos traz essa afirmativa. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sobre a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem justificáveis. Então, isso explica muito a dificuldade que nós encontramos nos relacionamentos, né? Porque em outras oportunidades de estarmos aqui reencarnados juntos, nós prejudicamos uns aos outros, né? Nós magoamos uns aos outros, por alguma situação que a gente vivenciou ali. E esse ódio, essa mágoa, esse ressentimento, ele fica marcado no espírito, né? Ele fica no espírito. Mesmo que a gente seja amparado pela espiritualidade no plano espiritual, que sejamos levados para uma colônia espiritual onde vamos estudar, vamos trabalhar, vamos nos preparar para uma nova reencarnação, ainda fica aquela manchinha no nosso espírito, né? No perispírito, que é o corpo do espírito. E aí a gente precisa preparar uma nova reencarnação para estarmos juntos daqueles que nós tivemos algumas dificuldades de relacionamento. E aí preparamos essa reencarnação juntamente com a espiritualidade amiga, os mentores que sabem das nossas necessidades, das nossas condições espirituais, vão providenciar que nós reencarnemos no mesmo lar, como pais e filhos, como cônjuges, como avós e netos, tios e sobrinhos, primos e assim por diante. Irmãos, né? E aí nós vamos nos relacionando. E aquele sentimento do passado, como a gente tem um véu de esquecimento na atual reencarnação, nós não lembramos do ocorrido, mas o sentimento fica, né? Marcado no espírito. E é por isso que a gente às vezes não tem uma simpatia por uns e tem antipatia por outros. Mas a gente precisa trabalhar esse sentimento. Divaldo Franco, em uma de suas palestras, ele nos ensina a fazer a terapia do abraço. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir essa palestra dele. Eu ouvi isso há mais de 20 anos atrás. Eu trouxe isso para a minha vida e que deu certo. Então, todas as noites, antes de dormir, fazer prece. Se você tiver alguma rusga, alguma dificuldade de relacionamento com alguém, você faz suas preces e você vai mentalizar essa pessoa. Mentalizando luz, eu gosto de mentalizar a luz do sol, amarela bem forte, abraçando essa pessoa mentalmente. E aí você pede perdão a ela. Eu te perdoo por todo o mal que você me fez e eu te peço perdão por todo o mal que eu tenha lhe feito. E assim toda noite, sucessivamente, a gente faz isso. Vai chegar um momento que aquela rusga, aquele mal-estar, quando você está próximo da pessoa, aquilo acaba, né? E a gente consegue olhar para a pessoa com amorosidade, com carinho, com afeto. E já aconteceu isso comigo uma certa vez, isso há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer essa terapia do abraço, mentalmente. E graças a Deus, passados alguns meses, eu consegui eliminar toda a mágoa, todo o ressentimento que eu tinha no meu coração. Então isso deu certo, né? Eu consegui comprovar isso fazendo a técnica. Então eu sugiro a vocês que tentem, quem tem dificuldades de relacionamento, e vai ajudar bastante vocês. Porque a nossa volta tem as energias, os fluidos, né? E fluidos é aquilo que nós vibramos. Se nós vibramos energias boas, fluidos bons, algo bom vai vir também de retorno para nós. Agora, se a gente vibra energias negativas, de mal-estar, de mágoa, de ressentimento, de nervoso, de rancor, ódio, as energias que vão estar à nossa volta também vão ser dessa mesma forma, contendo essas mesmas energias negativas. Então, nós precisamos trabalhar os nossos sentimentos. Precisamos trabalhar os nossos pensamentos. Pensar é materializar também.
aquilo que estamos pensando. Então, vamos atrair, né, vibrando da mesma maneira que nós, espíritos desencarnados, espíritos encarnados, que vibram na mesma faixa de sintonia. Então, nós que somos responsáveis por aqueles que estão à nossa volta. Então, a gente precisa pensar positivo, vibrar positivamente, né? Agir positivamente, para que os bons espíritos possam estar à nossa volta, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo como conduzir a nossa vida da melhor forma possível, para a gente só evoluir, né? E mesmo diante das dificuldades, a gente conseguir superar essas dificuldades, os obstáculos que vão vindo na nossa vida. Porque nós vivemos numa vida em que altos e baixos vão acontecendo conosco. Tem momentos que são bons, tem momentos que são mais difíceis. E tudo isso é para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado. E o pai e a mãe, ele tem essa responsabilidade de orientar os filhos nesse sentido, né? Hoje em dia, eu sou pedagoga, eu trabalho em escola, eu vejo crianças hoje em dia de 3, 4 anos dominando os pais, comandando os pais, né? É certo ou errado? Eu não posso dizer e afirmar se é certo ou errado. Para mim, na minha concepção, pelos estudos que eu faço da doutrina, do Evangelho de Jesus, se inverteu as posições, né? Porque quem tem que impor, quem tem que orientar são os pais aos filhos. Então, os espíritos que estão reencarnando hoje são espíritos muito inteligentes, porém falharam muito moralmente e eticamente, como nós também, né? Nós não estamos fora desse quadro. Porém, as crianças hoje, elas precisam mais ser educadas no sentido moral e ético. E cabe aos pais orientá-las, ensiná-las, educá-las, evangelizá-las, segundo os ensinamentos de Jesus. O caminho de retorno a Deus, nosso Pai. O que adianta a gente ser inteligente, mas usar essa inteligência para coisas erradas? Então não adianta nada ser inteligência, né? Nós precisamos ser inteligentes, mas fazer o bem. Usar para o nosso bem e a favor daqueles que estão convivendo conosco. Então cabe aos pais essa missão, de levar esse espírito que equivocou-se em vidas passadas, que desviou do caminho de Jesus, do caminho que o conduziria a Deus, nosso Pai. E cabe agora os pais, nessa atual reencarnação, por eles já terem o véu do esquecimento, terem uma nova oportunidade de começar lá no zero de novo, sendo orientado desde o ventre a amar, a perdoar, a respeitar, a ser tolerante, a ser educado com o próximo, a se colocar no lugar do outro. E para isso os pais precisam dar o exemplo. Olha a nossa responsabilidade. Porque os filhos vão ser o nosso modelo. Aliás, nós seremos modelo para os nossos filhos, né? Nós seremos um espelho para eles, a nossa conduta diária. Então, se a gente discute, se a gente briga, se a gente xinga, se a gente grita, se a gente agride, os nossos filhos vão fazer isso achando que é natural. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos perto deles. Eu tenho um neto de 5 anos, está lá brincando, aí eu estou conversando, de repente ele para e repete o que eu falei. Aí você fala assim, não estava prestando atenção na conversa, estava. Ele gosta de imitar tudo que meu filho, caçula, faz. Já é um rapaz. E aí tudo para ele é o tio, é o exemplo dele. Tem o pai, tem a mãe? Tem. Tem o avô e a avó? Tem. Mas o tio é incrível, essa afinidade, essa conexão espiritual entre eles. Então ele fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu tio. Quando eu crescer eu quero ter isso que meu tio tem. Eu quero trabalhar como meu tio trabalha. Agora você imagina se o tio, que é meu filho, se tivesse um caminho desvirtuado. Ele iria seguir esse caminho desvirtuado. Então olha só a nossa responsabilidade. É muito grande em relação às crianças que estão reencarnando, né? O espírito que está reencarnando. Os verdadeiros laços de família são os espirituais, não os da consanguinidade. Uma vez que os espíritos que se amam ou se odeiam, e não os corpos,
que temporariamente habitam. Assim, a nossa família é um ambiente de purificação para onde somos atraídos pelos laços estabelecidos em existências anteriores. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Então, os verdadeiros laços são os espirituais. Lei do engano nosso achar que a gente está aqui por afinidade consanguínea. Não, nós estamos aqui de passagem, essa vida é passageira. Quando retornarmos ao mundo espiritual, cada um vai seguir o seu caminho, conforme foi programado por Deus, nosso Pai, e de acordo com a nossa evolução espiritual. Bom, podemos ficar juntos, estarmos juntos? Sim. Vai depender das nossas escolhas, do nosso caminhar, da maneira com que nós estamos vivendo aqui encarnados também. Mas podemos chegar no mundo espiritual e nos separarmos, cada um vai para um lado, vai fazer sua missão, seu trabalho, cumprir com o seu dever perante as leis de Deus. Mas normalmente a gente se une, né? Os laços espirituais, eles se fortalecem, porque nós começamos a nos unir, nos respeitar, nos amar, ainda que encarnados. Lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec, na questão 207, ele pergunta aos espíritos superiores: os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física, transmitem também semelhança moral? Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada existe do que consanguinidade. Então imagina vocês, a gente receber um espírito que não tem ligação espiritual nenhuma conosco, né? Mas tanto os pais quanto esse espírito reencarnante, eles têm um véu do esquecimento. Então Deus está dando uma oportunidade para que esse espírito seja engajado numa família cristã, com um pai e uma mãe que vai orientá-lo na sua vida, tanto a base religiosa, quanto a sua conduta moral, quanto a sua conduta ética. E ali esse espírito ele vai crescer, né? Porque ele já traz algo no seu espírito de outras encarnações. A parte moral, a parte doutrinária já vem com ele, o caráter dele, a personalidade dele. Nós não transmitimos isso aos nossos filhos, materialmente falando, né? Mas nós podemos orientá-lo. Por isso, um dos objetivos da reencarnação é da gente recomeçar, reiniciar um ponto de partida onde nós esquecemos que fomos ontem, iniciamos uma nova oportunidade de evolução espiritual, de crescimento, de colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Isso é magnífico, né, gente? Isso é amor. Isso é misericórdia divina para com seus filhos, todos nós. A 207A, esqueci de ler. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então a simpatia ela pode ser tanto positiva, também quanto negativa. Aí nós temos que tomar cuidado aí com os nossos exemplos, com as nossas condutas, para que a gente possa formar sempre espíritos melhores no decorrer das nossas encarnações aí, né, gente? Tudo fica gravado no nosso espírito. Nós não esquecemos ao retornarmos para o mundo espiritual. Enquanto a gente está aqui encarnado, nós temos uma visão muito mínima, né, de tudo que está acontecendo na nossa volta. Quando a gente desencarna, a gente perde essa matéria, esse corpo físico, a nossa visão ela se amplia. E tudo que está gravado no espírito, né, desde a sua criação, que nós somos espíritos antigos, então desde a nossa criação, a nossa consciência ela vai liberando aos poucos para nós e a gente vai tendo noção do que somos, do que fizemos, para onde iremos, como foi a nossa atual vida, né, que a gente acabou de desencarnar, como foi as pretéritas, as pessoas que conviveram conosco. Então a visão ela se amplia e a gente começa a entender muita coisa que acontece conosco aqui na matéria, encarnados, que a gente não entende hoje. Por isso a importância de nos evangelizarmos, né? De nos conduzirmos segundo Jesus e com o seu Evangelho, né? Colocando em prática as leis divinas. Nós não vamos acertar sempre, mas a gente precisa se esforçar para que coloquemos em prática, né? A questão 208 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: o espírito dos pais não exerce influência sobre o filho após o nascimento? Exerce, e muito,
Pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver os filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será responsável. Então, os pais têm a responsabilidade de encaminhar o espírito, né, no caminho de volta a Deus, nosso Pai. Diante de tudo que a gente já falou até agora. Ah, mas e se o pai falhar nessa missão? Se os pais não conseguirem, o espírito realmente coloque em prática o que ele ensinou durante a sua vida, aqui, essa sua estadia aqui na Terra. Os pais não serão responsabilizados pelo desvio dos filhos, porque quando nos tornamos adultos, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Então, quando a gente está adulto, não adianta colocar a responsabilidade no pai e na mãe, porque não vai funcionar. A responsabilidade é nossa, individual. Os pais vão sofrer com um filho desviado, com um filho rebelde, com um filho que não faz aquilo que deveria fazer. Lógico, uma mãe e um pai vai amar seu filho e vai tentar ajudá-lo até o fim, né? Mas não será a responsabilidade dos pais se esse filho não seguir as suas orientações, não seguir a conduta reta e cumprindo com seus deveres, né, e suas obrigações diante das leis divinas e também diante das leis dos homens, porque nós temos leis para cumprir na nossa sociedade. Ao infringi-las, nós estamos em débito com elas também. E aos maus pais, que descuidam dos deveres que a sua condição impõe, com relação aos filhos, como ficam? Essa pergunta está no Evangelho segundo o Espiritismo. Cada qual deve cumprir o seu papel. O dos filhos é honrar os pais, sempre, em qualquer circunstância. Quanto a esses pais, compete a Deus julgá-los e puni-los. Então, se o pai não cumpriu com o seu dever, com a sua missão de educar esse espírito, ele vai ter que se entender com Deus quando retornar ao mundo espiritual. Né? Todas as causas têm consequências. Tudo que nós fazemos retorna para nós. Alguns pais descuidam de seus deveres e não são o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não aos seus filhos. Mas cabe aos filhos cuidar dos seus pais também. Né? Os filhos não podem destacar os pais porque ele não cumpriu com o seu dever, com a sua missão de pai ou de mãe. Então, nós não podemos assumir para nós a questão da imposição de cumpridores do dever, vamos nos vingar uns dos outros. Não, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos amar. É o que Jesus ensinou. Perdoar. Foi o que Jesus ensinou. Ah, mas isso é injusto. Não. Nós não sabemos o que aconteceu nas nossas vidas pretéritas para a gente falar sobre justiça. A gente só pode falar de justiça quando nós sabemos realmente o que aconteceu com ambas as partes. E aí a gente só vai compreender isso ao retornarmos para o mundo espiritual. Porque aí, quando for permitido ao espírito, ele vai ver suas vidas pregressas, ele vai entender o porquê da dificuldade com aquela determinada pessoa, né? Porque aí vai ser mostrado para ele, né? A espiritualidade vai mostrá-lo o que aconteceu para desenrolar tantos sentimentos ruins uns com os outros, né? E o sofrimento, as dores, enfim. Então, ao retornarmos para o mundo espiritual, é que nós vamos ter essa justa visão e entendimento do que está acontecendo. Por isso que quando nós estamos aqui caminhando reencarnados, nós precisamos colocar em prática o amor e o perdão. Fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito conosco. Né? Se está difícil esse caminhar, venha para o centro, venha buscar ajuda. Se vocês precisarem desabafar com alguém, dialogar com alguém, procure aqui o atendimento fraterno, procure um psicólogo fora da casa. Enfim, busque ajuda. Mas coloque para fora. Dialogue, converse, busque orientação, para que vocês possam ir eliminando os sentimentos negativos que estão em vocês, em nós, né? Eu também me incluo nisso, para que a gente possa crescer e melhorar espiritualmente. Se nós olharmos há 5 anos atrás a nossa vida, a nossa forma de pensar, né, a gente vai ver que já mudamos bastante. Já percebemos essa mudança. Porque a gente está sempre lendo o Evangelho, a gente está sempre buscando uma palestra, a gente está sempre buscando um tratamento espiritual, a gente está sempre buscando uma terapia, um apoio psicológico. Então, isso nos fortalece.
e nos dá um direcionamento no nosso caminhar. Porque são a espiritualidade, juntamente com as pessoas que a gente busca ajuda aqui, ainda na carne, né, na matéria, que vão nos orientando, nos intuindo a como conduzir melhor a nossa vida. E as dificuldades vão se tornando mais leves. Elas não vão cessar, mas elas vão se tornando mais leves. A nossa responsabilidade, também no Evangelho segundo o Espiritismo, ó espíritas ou ó cristãos, é a mesma coisa. Compreender agora o grande papel da humanidade. Compreender que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna tem espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se realmente a cumprirdes. Então, o nosso papel é isso, amar nossos filhos. Amá-los muito, mas mostrar para eles quando eles estiverem errados. Que sejamos nós a corrigi-los, não o mundo. É muito mais fácil um pai e uma mãe corrigir seu filho enquanto ele está fazendo algo errado nesse caminhar dele, na infância, na adolescência, até mesmo na fase adulta, do que a sociedade fazer isso. Porque é muito triste a gente ver um filho inserido num local de trabalho que tem dificuldades, ou ele não conseguir arrumar um trabalho, ele não conseguir estar na escola, passar por dificuldades de relacionamentos, porque a gente não conseguiu orientá-lo quando estava somente no lar conosco, né? Então a gente vê isso muito hoje em escola, né? As crianças. Muitas crianças sem os limites, sem esse dever na questão ética e moral, de conduta, falta de valores nas suas ações, né? E aí os professores tentam colocar isso, mas muitas vezes a gente não consegue. Porque essa missão é dos pais. Essa responsabilidade da mãe e do pai, conjuntamente. Então, quando um chamar a atenção, que o outro respeite aquele momento e apoie quem chamou a atenção. Quando o outro vai dar o carinho, que o outro, né, o companheiro ou a companheira, respeite aquele momento do carinho e assim por diante. E o diálogo é de suma importância em qualquer situação, principalmente em relação a pais e filhos. Nós precisamos ser pais, né? Mostrar para eles que quem manda somos nós, que somos os adultos, os responsáveis, mas precisamos também mostrar para eles que nós somos os seus melhores amigos, companheiros de caminhada, e que eles podem confiar em nós, como seus pais. Então nós precisamos ter muita responsabilidade, muito discernimento, né, nesse caminhar aí com os nossos filhos. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral e de amor ao próximo. Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. E eu trouxe esse pedacinho também desse mesmo capítulo, né, honrai vosso pai e vossa mãe, que é a contrapartida à piedade filial. Tem a missão dos pais, mas também tem a piedade filial com o dever dos filhos para com seus pais, né? Independente de como fomos criados, de como nossos pais conduziram nossas vidas, nós precisamos amar nossos pais até o desencarne deles, até o retorno deles para a paz espiritual. Temos o carinho, o respeito, o agradecimento, a gratidão, gente, ela é de suma importância, de ambas as partes. O filho ter a gratidão pelos pais terem recebido ele como filho, dando a oportunidade da reencarnação. Como filho também tem que ser grato aos pais pela educação que teve, pela criação que teve, por tudo que os pais fizeram por ele. Porque foram missões, né? Foi amor. Se não fossem nossos pais, não estaríamos reencarnados. Então a gente precisa, em contrapartida, também amar e respeitar nossos pais e ajudá-los a todo momento, até o seu desenlace. A piedade filial encerra todo o dever dos filhos em relação aos pais e se exprime pelo amor, respeito, amparo, obediência e tolerância para com eles, independente de ter ou não cumprido seus deveres como pais. Então nós precisamos realmente ter todos esses sentimentos para com nossos pais e um pouco além, né? Ter paciência. Porque quando a gente vai ficando mais idoso, a gente vai ficando mais difícil de conviver realmente, porque a gente tem as dores, tem as doenças, tem as dificuldades, né? Muitas vezes tem pessoas que ficam mais velhas e ficam mais teimosas,
né? Isso faz parte, é um processo natural da vida. Nós também passaremos por isso, se Deus quiser, né? Eu quero ficar bem velhinha também. Então a gente precisa respeitar os nossos pais e ajudá-los nas suas dificuldades. Aproveitemos a nossa família e escola para aprender a colocar em prática o ensinamento de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos. Eu não consigo amar o meu próximo se eu não me amar. Então eu preciso me amar primeiramente, né? Para que eu possa amar o meu próximo. E nós, como pais, né, nós vamos ensinar nossos filhos a se amar, a se respeitar, a se autoconhecer. A autoaceitação também é importante. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho raiva? Por que eu tenho impaciência? Por que o outro me irrita? Por que eu preciso amar? Então, nós como pais temos que ensinar tudo isso para os nossos filhos, porque eles vão ter esse sentimento bem aflorado na infância também, né? Na adolescência mais ainda. Então, a gente precisa orientar nossos filhos. Tem um livro chamado Emoções que Curam, da irmã Sulfo, que ela trabalha todas as emoções nesse livro. E ela vai nos explicando, né, o que é a emoção negativa e como a gente mudá-la para sentimentos puros, verdadeiros e sentimentos bons, as virtudes. Então depois vocês leiam, para vocês poderem também orientar os filhos de vocês. E os filhos leiam para ajudar os pais que ainda não têm esse conhecimento, né? Então é isso, eu queria falar isso para vocês. Eu tinha um vídeo, seu Vilela, eu posso passar 4 minutos? Não? Não, então não vai dar para passar em 4 minutos. Então eu vou encerrar aqui. A próxima oportunidade eu passo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, que a luz do Senhor Jesus toque o coração de vocês e possamos ajudar uns aos outros nessa caminhada, né? De amar. Que é muito bom, gente. Temos as dificuldades, mas a gente consegue. Fiquem com Deus. Obrigada por me ouvir.